Muito bem, pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o processo de criação de um site de imobiliária, especificamente a respeito de quais ferramentas você pode utilizar e qual que é a funcionalidade de cada uma delas. Então, eu tenho aqui separado em 4 colunas as ferramentas que eu utilizei, os plugins que eu usei para criação do layout, os plugins que eu utilizei para construção, organização do conteúdo e os plugins que eu posso especificar como funções especiais, ou seja, aqueles plugins que dão um toque a mais no projeto, que são essenciais para alguma funcionalidade, alguma ferramenta exclusiva. Então, assim, eu separei de uma maneira bem simples aqui para que você possa compreender e que você possa, utilizar nos seus projetos. Então, vem assistir esse vídeo que eu tenho certeza que ele vai ser fundamental para a construção do seu próximo site de imobiliária. Mas antes de começar esse tutorial, eu quero falar para você que está entrando agora no mercado de criação de sites e ainda não sabe muito bem como se posicionar, como captar seus primeiros clientes, como precificar, enfim. Eu quero te apresentar o WordPress Lucrativo, que é um material exclusivo que eu criei do zero e te ensinando como se lançar no mercado de criação de sites. Então eu usei aqui exemplos práticos, peguei exemplos da minha vida e também de coisas que eu fui aprendendo, observando outros profissionais do mercado e compilei tudo em um monte de e-books e workshops. Então você vai ter acesso aqui a vários e-books, vários workshops, ferramentas exclusivas para você poder se lançar de uma maneira profissional dentro desse mercado de criação de sites. Um detalhe muito bacana que você vai encontrar aqui dentro do WordPress Lucrativo para te ajudar a dar o primeiro passo aí da maneira correta é simplesmente esse bônus aqui, ó. Deixa eu achar para você o template de site portfólio online. Então, esse template aqui você vai poder utilizar nos seus projetos para poder lançar aí, a sua presença digital de uma maneira profissional e eficiente. Esse template é um template que eu mesmo desenvolvi, prototipei, fiz toda a estratégia dele para que você possa publicar o seu portfólio, as informações a respeito de como você trabalha, quais serviços você oferece, depoimentos, formulário de contato, enfim, ele tá lindão, super profissional e é fácil de você adaptar dentro da sua realidade, colocar ele para rodar dentro da sua hospedagem, dentro do seu dia a dia. Então não perca tempo, esse material aqui ele tá com um preço bem bacana e tenho certeza que vai ajudar você a dar uma guinada aí dentro desse mercado. Muito bem, deixa eu começar aqui explicando um pouquinho, de qual foi a minha motivação para a criação desse tutorial. Bom, esse aqui é um projeto real, esse cliente aqui, ele me procurou com a ideia de criar um site de imobiliária, só que o foco deles são imóveis rurais. Então, a gente tinha como objetivo criar um site de imobiliária, só que com informações específicas a respeito de imóveis rurais, fazendas, chácaras, enfim. E aí, o que eu fiz, Como a gente tem aqui dentro da nossa estrutura o curso, o Mapa do Criador de Sites, e dentro desse curso eu aproveitei, para desenvolver um projeto que é o site de imobiliária. Então eu já tinha uma certa experiência e esse projeto de site de imobiliária para imóveis rurais encaixou muito bem, porque trata-se da mesma coisa, só que o foco é um pouquinho diferente. Então a estrutura é a mesma, a base é a mesma, a lógica da programação, da organização dos conteúdos é a mesma. O que mudou foi apenas a questão do conteúdo, a questão de alguns detalhes técnicos. Então esse projeto aqui do site 7 Fazendas, ele foi, pode-se dizer que retirado aqui desse módulo do curso. Então foi uma adaptação, claro que teve customizações, teve aí a implementação de uma estratégia específica por trás, só que a base, o esqueleto foi retirado aqui desse projeto que está dentro do módulo 4, do curso do mapa do criador de sites, Ok, então explicando isso para você, eu consigo te mostrar que é possível a gente criar um site profissional, um site bem bonito,
a partir aí de um template, certo? Mas um template que você conhece, no caso, né? Eu conheço, eu desenvolvi ele, então eu conheço ele de ponta a ponta. E aí, com esse conhecimento, tanto da ferramenta e também de como construir esse projeto do zero, eu fui capaz de desenvolver um projeto mais robusto, com aplicação real, dentro de um nicho bem específico, que são imóveis rurais. Então, você pode observar que esse projeto aqui, ele tem uma série de especificações. A gente tem aqui uma questão aqui de qual que é a finalidade, se o imóvel está para venda ou para arrendamento, qual que é o estado, qual que é a cidade, qual que é a atividade que vai ser, né, implementada depois que a pessoa adquirir esse imóvel, ou ela está pensando em adquirir esse imóvel, né, com qual objetivo, enfim. Então, tem várias questões aqui estratégicas que a gente implementou. Tem também a adaptação de algumas ferramentas, né? Então aqui, ó, esse aqui é o plugin do Jet Smart Filter que eu vou mostrar para você depois. E a gente retirou os slides, né? Aquela bolinha com o slidezinho aqui para aumentar o máximo e o mínimo, e a gente colocou somente os campos. Então, foi feito todo um trabalho, toda uma customização para esse projeto ficar muito interessante, a cara do cliente, para ficar específico, para comunicar com a linguagem, né, com a marca do cliente. Então, isso aqui é um projeto que deu muito certo, esse case aqui é um projeto bem interessante, e eu vou mostrar agora, com base nele, algumas ferramentas, né, que foram utilizadas, os plugins que foram utilizados, para que você tenha noção de quais ferramentas usar quando for criar um site nesse estilo aqui. Então, vamos lá para o Figma, que eu separei uma apresentaçãozinha bem bacana para poder mostrar para você todos os detalhes a respeito de cada uma dessas ferramentas. Muito bem, eu estou aqui no Figma, né, e esse aqui é o panorama geral. Eu separei em 4 colunas, e organizei aqui as ferramentas, né, por cada tipo de assunto. Como eu disse, tem ferramentas específicas para se trabalhar, né, para iniciar o trabalho. Tem as ferramentas que eu utilizei para construção do layout, tem as ferramentas que eu utilizei para criação e organização do conteúdo, e as ferramentas que eu nomeei como funções especiais, funções que sem elas a gente ia ter muitos problemas. Não é que vai inviabilizar o projeto, mas dá uma certa camada de proteção, de funcionalidade, de profissionalismo, enfim, são funções especiais. Ao longo do vídeo aqui eu vou te explicando cada uma delas e você vai entender o porquê de cada uma e por que elas são essenciais para o seu projeto também. Então, vamos lá, vamos começar aqui com as ferramentas, né? Então, eu comecei utilizando o Local WP, certo? Para construir o site dentro do meu computador, sem ter que já começar o projeto, contratando uma hospedagem, registrando um domínio. Tudo isso porque o cliente ele ainda não tinha um domínio nem uma hospedagem. Então, o que eu fiz? Uma vez que ele já fez o investimento, né, de contratar o serviço de criação de site, ele falou que ficou assim um pouco apertado e queria deixar para um segundo momento a compra, né, o registro do domínio e a contratação da hospedagem. Então, tudo bem, não havia necessidade naquele primeiro momento, uma vez que eu posso usar o Local WP para criar e simular dentro do meu computador um ambiente web. Inclusive, se você quer aprender como que faz isso, tem vídeo aqui no canal ensinando como utilizar o Local WP para você criar os seus projetos no localhost. Bom, depois que o site ficou pronto, aí sim a gente foi lá e contratou a Hostgator, né, como a ferramenta aí de hospedagem, e eu recomendo bastante porque a Hostgator no momento está sendo uma das melhores hospedagens para o público em geral, simplesmente porque eles têm ferramentas incríveis, tanto para hospedar o seu site, ferramentas para melhorar o desempenho do seu site, melhorar a segurança do seu site, ferramentas que lhe auxiliam, né? Se você está começando agora a criar um site, essa hospedagem tem ferramentas que viabilizam a instalação do WordPress, a instalação do seu site de uma maneira bem simples, bem tranquila, sem contar o suporte, que é muito bom. Então, eu recomendo bastante a Hostgator, tem cupom de desconto aqui na descrição do vídeo. Então, se você está querendo contratar, vem aqui na descrição do
do vídeo que eu separei um link especial com um cupom de desconto bem bacana. Bom, e como que a gente faz? Essa é uma dúvida bem interessante que muitas pessoas têm, né? Quando termina de criar o site no local, né? No localhost, na sua máquina local, e como que faz para jogar para a web? É muito simples. Depois que a gente desenvolveu o site no localhost, eu faço um backup desse site e jogo ele dentro aqui da HostGator. Então eu instalo o WordPress aqui no localhost e desenvolvo todo o projeto. Depois que eu terminei esse projeto, eu vou lá na HostGator, contrato uma hospedagem, instalo o WordPress lá e deixo esse WordPress em branco. E aí eu instalo o plugin de importação de backup, o mesmo que eu usei para fazer um backup aqui no localhost, que no caso é o WP Vivid Backup. E aí eu fiz o backup aqui, depois eu instalei o Vivid Backup aqui na HostGator, né, na minha nova hospedagem, no meu novo site WordPress que está zerado, eu instalo ele lá e importo esse backup que eu gerei no meu local. Então eu faço só a exportação aqui e a importação aqui, pegando o mesmo arquivo. E aí eu simplesmente é como se eu pegasse com a mão do meu localhost, né? Pegasse com a mão o site e colocasse na hospedagem. Não tem segredo, o processo é bem simples. Tem vídeo aqui no canal ensinando, recomendo que você assista também. Bom, então essas aqui são as principais ferramentas que eu utilizo para construção do site. Eu poderia até incrementar aqui e colocar o Figma como uma ferramenta de construção do layout. Só que tem muitas pessoas que gostam já de começar a criar o site no Elementor direto. Então por isso que eu não coloquei ela aqui. Mas eu posso dizer que o Figma também é uma dessas ferramentas, tá? Bom, vamos lá. Agora, a respeito de layout, quais as ferramentas que eu utilizei para construção do visual do site? Bom, eu utilizei o Elementor e o Elementor Pro, que são ferramentas, né, o Page Builder, que é usado para construção do layout. Se você não conhece o Elementor, né, caiu nesse vídeo aqui, dentro do canal tem vídeos detalhando tudo sobre o Elementor. É uma ferramenta fundamental hoje em dia, a mais popular, é a ferramenta que eu recomendo para construção de sites profissionais. Simples assim. Tem outros no mercado aí, outras plataformas, outros concorrentes. Eu posso até gravar um vídeo depois falando os prós e os contras, só que disparadamente o Elementor é a melhor ferramenta, é a que dá mais suporte, não é à toa que está aí há muitos anos no mercado, então vale muito a pena você usar ela para construir o layout, o visual do seu site. Bom, um outro plugin é o Happy Add-ons, que ele, né, é como se fosse uma extensão do Elementor. Esse Happy Add-ons aqui é uma ferramenta que libera mais algumas funcionalidades, incrementando ainda mais o potencial do Elementor. Então, com o Happy Add-ons, eu tenho alguns recursos adicionais que só poderiam ser feitos se eu utilizasse JavaScript, muito CSS, enfim. Então, ele tem alguns extrazinhos que eu posso usar junto com o Elementor para construir um site com um visual bem mais interessante. Bom, vamos lá. O terceiro plugin que eu utilizei aqui no que se refere à questão do layout é o Form Input Mask para o Elementor, né? O que esse plugin faz? Ele é específico para criar uma máscara de telefone, de datas, enfim, nos formulários do Elementor. Então, quando a pessoa vai preencher um formulário, ela vai digitar, certo? E aí o formato do telefone já vai sendo implementado, ou seja, a gente especifica lá que é o telefone com DDD, que é a quantidade de números para celular, e aí o número vai sendo formatado. Ele não permite que a pessoa digite nenhuma letra, nenhum espaço a mais ou a menos, e com isso você consegue aí evitar com que formulários sejam enviados com erro, né? Então você consegue captar melhor e com mais qualidade cada um dos leads. Muito bem, vamos seguir adiante para a próxima coluna, que é a coluna de conteúdo. Essa é a coluna mais importante desse vídeo aqui. Eu preciso que você preste muita atenção, porque ela é fundamental e sem ela você não viabiliza o site de imobiliária. Simplesmente porque aqui a gente utiliza duas ferramentas da Crocoblock,
que é o Jet Engine e o Jet Smart Filter. Essas duas ferramentas são fundamentais para que o sistema de imobiliária funcione. Por quê? Simplesmente porque o Jet Engine é a ferramenta capaz de criar custom post types, criar metafields, criar um sistema de link de favoritos, né, página de favoritos, imóveis visitados, enfim. Então, com essas ferramentas aqui, você constrói um site super profissional. Você não precisa contratar um programador. Você mesmo, sem conhecimento de programação, consegue criar um site com esse nível de complexidade e de uma maneira muito simples, muito prática, certo? Já o Jet Smart Filter é a ferramenta essencial para você criar o sistema de busca avançada. Então, calma lá. Com o Jet Engine somente, você já consegue criar um site de imobiliária. Você não vai conseguir implementar um sistema de busca tão eficiente, mas você já consegue criar um site de imobiliária. Usando o Jet Smart Filter junto com o Jet Engine, aí sim você tem um sistema completo. Simplesmente porque quando a pessoa vai buscar um imóvel, quando você fornece um sistema de busca eficiente, ela encontra com maior facilidade. Então, você torna a sua ferramenta, o seu site, muito mais eficaz. Então, por isso que é interessante usar essas duas ferramentas. Agora, se você quiser criar um site mais simples, o Jet Engine, né, pode trabalhar dessa maneira de uma forma espetacular. Eu vou te mostrar na prática o que o Jet Engine faz e o que o Jet Smart Filter faz. Vamos lá para o site que eu vou mostrar agora para você. Bom, o Jet Engine ele é responsável por grande parte do que você está vendo neste momento. Vamos lá, vamos começar pelos Custom Post Types. Fred, o que é Custom Post Type? Cara, você está falando coisas aí que eu não estou entendendo, eu nunca ouvi na vida. Calma, não se preocupa. Quando você vai trabalhar com WordPress, você tem você tem dois tipos de publicações, né? Você tem os posts, que são artigos para o blog, né? São publicações que você organiza de forma para colocar no blog. São os posts, o próprio nome já diz. Então, eles são organizados de uma forma com que as publicações vão sendo empilhadas com base na data, né? Então, são organizados de forma periódica. Então, os posts, eles necessariamente são organizados para serem usados dentro de um sistema de blog, de artigos, enfim. Tudo isso porque a base do WordPress, o WordPress foi desenvolvido para isso, para ser uma plataforma de blog. Só que cresceu tanto que foi recebendo atualizações, novas estruturas, enfim. E uma dessas coisas que o WordPress teve que se adaptar bastante também foi na questão das páginas. Então você tem esses dois tipos de publicações, posts e páginas. As páginas, por si só, já são organizadas, né, de uma maneira mais linear. Você constrói páginas e elas recebem menos atualizações. Você não organiza elas de forma periódica e sim, só cria elas lá e coloca no site. Só que somente essas duas estruturas são muito pouco, né, para que você possa criar um site profissional. Então, para isso, foi necessária a construção de mais um tipo de publicação. É aí que entra os Custom Post Types. Os Custom Post Types são publicações onde você cria ela e customiza de uma forma específica com base na sua necessidade. E para o site de imobiliária, os Custom Post Types, né, que a gente utilizou foi do tipo imóveis. Então, se eu clicar aqui, ó, fazendas, tipo de negócio, você vai ver que eu vou trazer publicações do tipo imóveis. Então, você tem esses três tipos de publicações e para se criar esse terceiro tipo, o Custom Post Type, você utiliza nada mais, nada menos que o Jet Engine para isso. Outra coisa que o Jet Engine vai te ajudar na hora de criar um site nesse estilo aqui, né, desse tipo de site como imobiliária, é essa questão da categorização. A categorização, quando a gente trabalha com Custom Post Types, ela pega outro nome, começa a se chamar de taxonomia. Então, quando você vai categorizar um post,
O nome é categorias, mas quando você vai categorizar um Custom Post Type, o nome é taxonomias. Então, o Jet Engine, ele é capaz, né, responsável por criar esse tipo de categorização, as taxonomias. E com base nessas taxonomias é que a gente consegue viabilizar o sistema de busca, porque aí nesse caso aqui, eu coloquei imóveis à venda, imóveis para arrendamento agrícola. Então, com base nesse tipo, né, de imóvel, eu consigo fazer com que a busca opere de uma maneira mais eficiente. A pessoa não precisa ver todos os tipos de imóveis, uma vez que ela está buscando somente, né, por imóveis à venda, por exemplo. Então, você consegue tornar a busca mais eficiente. E não necessariamente você precisa desse campo aqui, né, de busca. Você pode colocar no menu aqui, igual eu fiz, ó, tipo de negócio, à venda, arrendamento agrícola. Você vem aqui, ó, à venda, vai cair na página já filtrando os imóveis que estão à venda. E não necessariamente você dependeu de um sistema de busca aqui, igual esse estruturadinho. Então, isso, né? O que eu quero dizer com isso? Você é capaz de criar um site de imobiliária com um certo tipo de busca, um certo tipo de refinamento no conteúdo, sem necessariamente precisar do Jet Smart Filter. Só que, usando o Jet Smart Filter, você torna o projeto muito mais interessante. Você cria campos de busca, customiza eles e deixa mais simples, mais fácil. Porque se você fosse criar um sistema de busca desse aqui, todo no menu, o site ia ficar imenso, o menu ia ficar enorme, não ia ficar funcional, ia ficar complexo para o visitante. Então, por isso, né, que é interessante usar um formuláriozinho bonitinho como esse aqui, certo? Então, basicamente, esses são os pontos chaves e pontos fortes de se trabalhar com o Jet Engine juntamente com o Jet Smart Filter, né? Tem um detalhe. Quando você cria um Custom Post Type, você consegue criar campos personalizados para serem preenchidos dentro do WordPress, né? Quando você vai criar uma publicação. O que eu quero dizer com isso? Quando eu vou publicar um imóvel dentro do meu site, né? Ali dentro do WordPress, quando eu vou estruturar a criação do Custom Post Type do tipo imóveis, eu consigo definir alguns campos extras, né? Campos, por exemplo, como o valor da fazenda, descrição do imóvel. Eu consigo colocar aqui tamanho em alqueires, né? Como nesse caso aqui eu coloquei alqueires paulista, alqueires goiano, hectares, localização, se bem que aqui ele não utilizou o mapa, né? Mas eu consigo criar campos específicos além dos que o WordPress já nos fornece. Então, eu consigo exibir o conteúdo de uma maneira muito mais personalizada. Esse é o grande detalhe de profissionalismo que você consegue adicionar nesse tipo de site. Então, por isso que é interessantíssimo você que quer se tornar um profissional dentro do mercado de criação de sites, dominar essa ferramenta de Custom Post Type, taxonomias, criação de conteúdo dinâmico. Então, isso aqui é muito interessante, é fundamental se você quer ter sucesso nessa área. Vamos lá, vamos voltar aqui para o Figma. Agora, a próxima ferramenta que eu utilizei para criar, né, conteúdo e organizar foi o Dynamic Visibility for Elementor, né? Ou seja, esse plugin ele é bem bacana porque ele funciona de uma maneira com que você pode ocultar ou exibir certos conteúdos com base, né, em alguns critérios. Então, você pode tornar a visibilidade de algumas partes do site, de alguns itens do site, tornar essa visibilidade dinâmica. Então, se a página for nessa categoria, um certo elemento vai aparecer, um outro não. Vou te mostrar aqui um exemplo prático disso. Então, vamos voltar aqui no site. Ó, essa página aqui, ela é da categoria à venda, né? Então, ó, a fazenda está disponível para venda. Então, aqui eu tenho o valor da fazenda. Mas, se a gente vir aqui e pesquisar por um imóvel que está sendo arrendado, olha só, eu já não vejo o valor.
Por que eu não vejo valor? Porque esse imóvel ele não está à venda, ele está para ser arrendado. E como que eu faço isso? Eu exibo o valor em uma página e na outra eu oculto. É com esse plugin. Com esse plugin eu consigo definir que esse campo aqui, ó, o valor da fazenda, aí vem, ele retorna o valor dinâmico, né? Eu consigo falar para esse valor aqui só aparecer essa frase, né? Esse item aqui, ó, só aparecer quando o imóvel for do tipo venda. Se for do tipo arrendamento, essa linha ela não aparece, porque não faz sentido. Então, essa ferramenta do Dynamic Visibility, ele permite com que você edite certos itens, fazendo com que ele apareça ou não. Porque, do contrário, olha o tanto que seria complexo. Eu tenho aqui uma página que eu criei no Elementor, um modelo de página específico para exibir os imóveis. E para que eu não precise criar N outras páginas, modelos, para exibir, por exemplo, uma página só para exibir os imóveis do tipo à venda, uma página para exibir somente os imóveis do tipo arrendamento e assim por diante, né? Só por conta de algumas variaçõezinhas. Eu uso esse plugin que me permite exibir algumas coisas ou não de forma dinâmica com base em alguns critérios. Então, por isso que ele é fundamental para a criação de um site e torna mais rápido, mais eficiente o processo de construção, uma vez que eu não preciso ficar criando várias páginas, vários conteúdos, né, por conta dessa variação. Eu consigo tornar a exibição dinâmica e isso aí me agiliza muito, né, durante o processo de criação. Um outro plugin é o Yoast Duplicate Post. Esse é um plugin simplesmente bem prático, bem rápido, simplesmente para eu duplicar alguns conteúdos prontos. Então, durante ali a fase da criação do site, eu precisei apresentar para o cliente o projeto funcional. Então, veja que ele tinha, né, nesse caso aqui são imóveis cadastrados reais, imóveis reais. Mas durante o processo de criação, eu precisei cadastrar vários imóveis para o cliente experimentar, navegar, ver como que o site ficou, ter uma experiência o mais real possível. Então, eu criei um imóvel e aí eu usei o plugin do Duplicate Post para ir duplicando esse imóvel, mudando somente o título, alguns valores, alguns detalhes. E nisso eu não precisei ficar cadastrando imóvel por imóvel. Justamente porque, olha só, na página principal eu tenho 3, 6, 9 imóveis. Imagina criar 9 imóveis, um por um, detalhe por detalhe. Olha só o tanto que ia tornar o processo de criação mais assim demorado. Então eu criei um e fui duplicando e mudando somente alguns detalhes. O fundamental, né, o necessário para que o cliente possa navegar, ver como que ficou a aparência do site e aprovar o projeto para ele seguir para a próxima etapa, que é a etapa da publicação do conteúdo real, a publicação do site na hospedagem, enfim, seguindo aí para a conclusão do projeto. Então, por isso que é bem bacana utilizar esse plugin aqui. Eu poderia até criar uma nova coluna aqui somente de produtividade. Aí, com certeza, esse plugin ia ser categorizado como produtividade, porque ele agiliza bastante nesse sentido. Bom, vamos aqui agora para a última coluna, e é a coluna que, como eu disse, né, funções especiais que dão um toque a mais no seu projeto e muitas vezes são necessárias para que o projeto funcione pelo resto, né? Depois que você entregar, pelo resto da vida. Então, é muito importante você ter compreensão disso. Funções especiais. Como eu disse, eu tenho aqui o Dynamic Visibility. É um plugin que realmente eu precisei colocar ele aqui porque tem muitas outras aplicações. Então, foi necessário recomendar ele aqui também. Eu tenho o Independent Analytics, que nada mais é que um painel de análise de dados que metrifica, né, o comportamento do usuário. Quantos visitantes entraram dentro do site, quais páginas eles visitaram, quais navegadores usaram. Então, assim, ele funciona muito parecido com o Google
Analytics, só que ele é mais direto ao ponto, mais simples de usar. Qualquer pessoa já consegue instalar e começar a ver os dados do site, então não é preciso ter muito conhecimento, instalou e você já consegue ter uma noção, e isso é fundamental para você poder já elaborar estratégias, ter uma noção de qual parte do site tem mais resultados, qual que está mais fraco, né? Quais imóveis estão recebendo mais acessos, enfim. É muito importante usar esse plugin, principalmente quando você quer elaborar uma estratégia para divulgar o seu site, entender qual que é o comportamento do visitante. O terceiro plugin é o WP Mail SMTP. Por que eu recomendei esse plugin aqui? Simplesmente porque se você vai utilizar a hospedagem Hosting, você precisa configurar o SMTP para que os formulários de contato funcionem da maneira correta. E esse é o melhor plugin para isso. Ele é muito simples, o processo de instalação é bem descomplicado. Tem vídeo aqui no canal a respeito de como configurar isso aqui, então vale muito a pena você usar essa ferramenta justamente pela facilidade de configurar ela. O outro plugin que eu recomendo e utilizo é o WP Optimize. Ele é um plugin que você pode instalar e ele é um plugin multiuso no que se refere à otimização do site, otimização de carregamento, otimização de imagem, de cache, de limpeza. Então, esse plugin aqui, você instalou ele, você vai seguindo etapa por etapa ali de otimização, você consegue fazer uma limpeza dos spam, dos dados que não estão sendo necessários dentro do banco de dados, otimização de imagem, minificação de arquivos, criação de cache. Então, esse plugin realmente é fundamental para melhorar a performance do seu site. E por último, o plugin que eu recomendo é o WordFence Security, que é o plugin de proteção contra invasões. Então, quando você termina o seu site, publica ele na internet, imediatamente você precisa colocar alguma camada de proteção extra no seu site. Não dependa somente do WordPress e da hospedagem. Coloque aí essa ferramenta. Quando eu falo não dependa somente do WordPress, eu quero dizer do WordPress nativo. Então, coloque essa ferramenta de segurança, o WordFence, ele é muito bom, ele tem vários recursos. O WordFence pago é melhor ainda. Então, se você tiver a oportunidade, a possibilidade de instalar essa ferramenta paga, eu recomendo bastante, porque depois que você está com o site pronto, está utilizando ele como uma ferramenta essencial, né, no dia a dia da sua empresa, ele vai te ajudar bastante a prevenir invasões, mau funcionamento. E eu vou te falar uma coisa: depois que o seu site está pronto, redondinho, funcionando, trazendo dinheiro para sua empresa, e por um motivo qualquer, por falta de tratamento, né, por falta de manutenção, você perde esse site, por algum motivo alguém invade, prejudica o funcionamento dele, a dor de cabeça que você vai ter não se compara. Então, recomendo bastante que você instale esse plugin, configure ele da maneira correta. Tem vídeo aqui no canal a respeito disso, justamente para que você não tenha dor de cabeça e prejuízo no futuro. Muito bem, pessoal, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. O tema desse vídeo eu acho que vai ajudar bastante a você ter uma clareza na hora de criar esse tipo de site e muitos outros. Conhecer quais ferramentas, né, a gente utiliza, né, pessoas que já estão trabalhando na área há algum tempo, quais ferramentas que ele utiliza, qual que é o processo, como eles utilizam certas ferramentas, é fundamental para você tirar por base o que você vai usar, quais ferramentas você está utilizando e que não está dando resultado, qual a outra opção que você pode usar. Então, assim, eu espero que esse conteúdo traga essa clareza para você. E se você chegou até aqui, já deixa seu like, se inscreva no canal, porque tem muitos outros conteúdos vindo aí.